Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Olá, vamos a mais um Brainstorming. O espaço onde as ideias não vibram, mas ainda assim queremos que chamem a sua atenção. Esta semana falamos de telemóveis e redes sociais, mas não falamos de jovens, falamos sim de adultos, de pais e, acima de tudo, dos exemplos que damos, mesmo quando achamos que ninguém está a olhar. But today, 3 out of 4 of us find it hard to get your attention when you're on your phone. So, dear parents, let's protect the time we have together. Ora, inspirados por um vídeo dinamarquês que se tornou viral nos últimos tempos, através da sua mensagem simples e desconfortável, segundo a qual as notificações mais importantes da vida não vêm de um telemóvel. O filme chama-se The Unanswered Children, em português, Crianças Não Atendidas. É da Norlish e é uma espécie de SOS silencioso, dirigido a quem vive colado ao ecrã. Isto enquanto os filhos aprendem a viver à espera de atenção. Não queremos isso. E queremos sim que veja este filme, The Unanswered Children. Vale a pena. Também para pensarmos acerca desta relação entre marcas, consumo, responsabilidade e exemplo, recuperamos a conversa com Pedro Pimentel, diretor-geral da Centro Marca, a associação que representa as empresas de produtos de marca em Portugal. Como é hábito, também temos notícias que mostram como as marcas continuam a disputar também a nossa atenção num mundo onde estar presente pode ser mais valioso do que estar ligado. Nada, el misterio. Tiene las vacas y las pinta. E começamos pela Oreo, que lançou uma nova campanha que celebra um gesto simples, quase esquecido: molhar a bolacha no leite. Tão bom. Com humor, nostalgia e também com alguma dose de absurdo bem doseado, a marca devolve protagonismo a um ritual que atravessou gerações, muito antes de existir feed, stories ou scroll infinito. A campanha aposta em conteúdos divertidos e experiências interativas, incluindo garrafas de leite em edição limitada enviadas a influenciadores, convidando-os a parar, experimentar e partilhar. E aqui a ligação ao tema da semana é clara. Num mundo acelerado, hiperconectado e distraído, as marcas que nos pedem para abrandar e voltar a gestos simples estão, curiosamente, a ganhar a atenção de outra forma. Menos estímulo e mais significado. Gostamos disso. A acompanhar as bolachas, por aqui trazemos-lhe não leite, mas outra coisa que também se bebe. Chama-se Dr. Pepper e fez aquilo que muitas marcas tentam e poucas conseguem. Transformou um momento genuíno de TikTok numa campanha oficial. Tudo começou com um jingle caseiro criado por um utilizador, simples, imperfeito, mas contagiante. O que é que aconteceu? Explodiu em visualizações. A marca respondeu e pouco depois licenciou o conteúdo para um anúncio exibido durante um grande evento desportivo. Aqui não há produção polida nem discurso publicitário clássico. Há o quê? Espontaneidade, comunidade e reconhecimento do criador. Mas a pergunta impõe-se: num mundo onde tudo pode virar conteúdo, afinal onde é que está a linha entre a participação e a exploração? Se calhar também temos que pensar nisso. E que exemplos é que estamos a dar quando o telemóvel passa a ser o principal medidor da criatividade, da validação e também da atenção? Dá muito que pensar, não dá? Nesta edição do Brainstorming vamos falar sobre as marcas da nossa vida e nada melhor do que contar com a experiência do Pedro Pimentel, é diretor-geral da Centro Marca, a Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca. Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao Brainstorming. Obrigado. Se calhar diria que o melhor é começarmos por explicar a quem não sabe o que é a Centro Marca, uma entidade que representa mais de 800 marcas de grande consumo.
Mas em que é que consiste o vosso trabalho, especificamente? Bom dia. A Centro Marca é uma associação que representa o grosso das marcas do chamado grande consumo. De uma forma muito simples, se entrarmos num supermercado de uma ponta a outra, as marcas que lá encontramos são basicamente aquilo que em primeira linha nós representamos. Estamos a falar de cerca de 70 empresas, 8 mil milhões de euros de faturação, 30 mil postos de trabalho. Claro que são empresas de uma dimensão muito, muito relevante, e a Centro Marca tem um objetivo muito simples, que é criar para as marcas um ambiente de concorrência leal e intenso, eu estou a ler, que encoraja a inovação, que garanta valor máximo para o consumidor. Basicamente aqui temos as 5 palavras base: marcas, concorrência, inovação, valor e consumidor. É para isto que nós trabalhamos todos os dias, no fundo criar... Portanto, veem também a concorrência como algo positivo. Concorrência é essencial no mercado, e o mercado funciona sempre melhor quando a concorrência é ativa e consegue gerar valor, não apenas para quem está ao longo da cadeia, mas essencialmente para o consumidor. Motiva e incentiva-nos a fazermos melhor a concorrência? Claro. Bons concorrentes, pondo isto numa leitura se calhar mais simples, nenhuma boa equipa de qualquer desporto é uma boa equipa se só competir com equipas fracas. Tem que competir com equipas fortes para se tornar mais forte. E este é exatamente o princípio que nós adotamos enquanto associação. E será também por isso, por causa dessa concorrência, por causa dessa motivação para sermos melhores, que as marcas também são consideradas como, ou é considerado que as marcas têm um papel fundamental na criação da identidade das pessoas, dos países? As marcas têm mesmo esse impacto, não só na divulgação dos produtos, mas também quase na criação de uma cultura coletiva. Não só a criação de uma cultura coletiva, porque as marcas têm esses valores e são marcas, muitas delas fazem parte das nossas vidas ao longo de percursos muito longos, mas também porque ajudam a criar uma ideia de país. Nós falamos muitas vezes da marca Portugal, eu gosto de falar do Portugal das marcas, que é um conceito se calhar invertido, mas é exatamente o mesmo. Mas se calhar mais interessante também. Sim, porque nós quando falamos muitas vezes dos países associamos a sua capacidade, o seu poder ao poder das marcas que associamos a esse mesmo país. Nós muitas vezes não estamos a pensar se um produto é alemão, é bom ou mau, mas sabemos que é alemão, e a partir desse momento nós temos essa garantia, como temos com outras, Suíça, e esses países não são países que são reconhecidos internacionalmente. Nós, a marca Portugal, muitas vezes tendemos a associá-las a praia, gastronomia, turismo, tudo isso. Sim. Obviamente isso é muito importante, mas é importante também... E acaba às vezes até por haver uma apropriação das pessoas a marcas que nem são nacionais. Estou-me a lembrar, por exemplo, das famosas bolas da Nívea nas praias de norte a sul do país, a Olá, que em Portugal é Olá, mas que... Noutros países têm outro nome. Exatamente. Sim. E muitas dessas marcas, porque nos acompanham desde muito pequenos, não é? Nós até quase que essa apropriação também é quase uma nacionalização. Sim. Há pouco tempo, num estudo de mercado, algumas marcas que não são portuguesas, de multinacionais, mas que estão presentes na nossa vida desde o início, as pessoas reconhecem-nas como suas. E o suas, neste caso, não tem que ser forçosamente a nacionalidade pura e dura, mas também ajuda a criar esse conceito de nacionalidade. Fazem parte da família. Trabalhando com marcas diariamente e percebendo também esta ligação que as marcas têm às pessoas, conseguem perceber que marcas é que estão mais ligadas às várias gerações, aos baby boomers, à geração X, millennials, geração Z, agora geração Alpha também já se fala. Conseguimos identificar marcas que estão ligadas a gerações específicas? Eu diria, se calhar, dando um bocadinho a volta à questão, as marcas são essencialmente multigeracionais e transgeracionais. As boas marcas são marcas que não são específicas de uma única geração e conseguem fazer com que o seu espectro se alargue desde uma criança até um adulto. Nós temos uma fidelidade, uma relação próxima com as marcas, e nós muitas vezes temos a tentação de dizer que as pessoas mais velhas são mais marquistas, as pessoas mais novas são menos marquistas, mas quem tem filhos... Isso é verdade? Não é verdade, porque depende dos produtos que estivemos a falar. Se forem ter com um jovem de 14, 15 anos e lhe perguntar qual é a marca de telemóvel ou da roupa que usa, é obviamente o marquismo. É claríssimo. Se falarmos, se calhar, de um produto que eles próprios não compram, de consumo diário, o shampoo, o detergente, essas coisas não lhe dizem, não terão essa ligação com ele. Mas nenhum de nós é fiel a uma marca e passou a ser fiel aos 50 ou 60 anos. Essa fidelização cria-se ao longo da vida e ao longo também da vida em família. Muitas destas marcas, estamos a falar do caso da Nívea, por exemplo, ou de outras, são marcas que nós associamos a vários momentos da nossa vida, com produtos eventualmente até diferentes, mas dentro do mesmo chapéu da mesma marca, e isso ajuda-nos a perceber que a transgeracionalidade é muito relevante. E há algum segredo para construir esta consistência, esta lealdade? As marcas... Sim.
Há segredos. Eu diria que o primeiro segredo é que aquilo que nós prometemos enquanto marca temos que o cumprir naquilo que entregamos às pessoas. No fundo, qualquer um de nós, isto é como nas relações entre as pessoas, se alguém nos falha, a confiança é o primeiro dos valores que acaba por criar aqui uma relação mais difícil. Quem falhar a promessa depois tem mais dificuldade de o fazer. Segunda questão, eu acho que as marcas são diferentes de produtos. Nós temos muitas vezes, associamos as marcas a determinados produtos, mas as marcas são muito mais do que isso. E onde elas se distinguem claramente dos produtos, uma das primeiras áreas é a área da inovação e a outra é a área da comunicação. Nós só temos uma relação com as marcas porque as conhecemos, porque elas nos foram apresentadas, porque é uma comunicação diária. E por outro lado, a inovação que nós fazemos todos os dias tem que se adaptar a cada momento, a cada tempo, mas tem que ser relevante. Hoje em dia fazer novo não é forçosamente fazer inovador. Por isso temos que ser mais fundo do que isso e tentar fazer com que essa inovação chegue à casa das pessoas e isso cria este laço de maior proximidade. Mas também há necessidade, havendo esta transgeracionalidade, esta consistência ao longo do tempo, isso também traz desafios, não é? Como é que as marcas se conseguem manter relevantes ao longo dos tempos? As marcas conseguem se manter relevantes se mantendo o seu core, se mantendo os seus valores de base. É apostando nessa tal inovação? Mas ao mesmo tempo fazendo com que a inovação e a comunicação façam chegar a novos públicos. Nós podemos ter uma marca que tem 100 anos de vida e ela não quer dizer que seja antiga. Ou pelo menos não quer dizer que seja velha, pode ser antiga, mas velha não é. E aqui a questão prática é essa: se temos os valores que se mantêm, se temos alguma consistência que damos às pessoas, as marcas são quase como um seguro de vida. Pensamos numa questão muito simples. Mesmo pensando nas novas gerações? Sim, mesmo nas novas gerações. Se pensar, quando nós temos há uma dificuldade no mercado, há um produto que está, há um escândalo qualquer associado a um tipo de produtos, etc. Se a marca for forte, a marca consegue superar muitas vezes algumas dificuldades que estão colocadas no percurso. Se a marca for fraca, ela morre. E ao contrário, nós muitas vezes quando temos uma dificuldade percebemos, não tenho certeza o que é que posso consumir, não tenho certeza o que é que posso comprar, agarro-me à marca, porque sei que a marca me dá esse valor. Não é um produto qualquer, é um produto que tem associado esse guarda-chuva, esse seguro de vida, que é a reputação que se construiu ao longo de tanto tempo. Mesmo assim, as boas marcas imagino que enfrentem desafios. Sim, enfrentam muitos desafios. Na nossa área, muito em concreto, na área daquilo que nós chamamos de grande consumo, eu diria que é esta concorrência que falamos logo no início, que é muito forte e que obriga que todos nós tenhamos que correr para nos colocarmos no mínimo num patamar de alguma vantagem em relação aos restantes. Depois temos uma segunda questão, uma questão prática. Hoje em dia, quem entra num supermercado sabe que existem aquilo que nós chamamos as marcas distribuidoras, as marcas brancas, se quisermos chamar-lhe assim, que são hoje um competidor enorme das marcas. Estamos a falar de comércio ou de produtos que são colocados no mercado em espaços físicos. Os espaços físicos têm metros quadrados, por isso a área é uma questão relevante. E depois tudo que tem a ver com a questão da inovação. A inovação é muito cara. E essa inovação tem que ter algum retorno para quem a faz. Por isso, a questão prática é: devemos ter uma metralhadora a disparar 500 tiros ou devemos ter uma carabina e tirar os tiros certos? Claro que nós gostaríamos que fosse uma carabina, mas é sempre mais difícil fazê-lo. E a Centromarca também apoia as marcas nessa dinâmica de dar resposta a desafios? Sim, não só pela via da informação, criando um contexto de conhecimento do mercado que permita a todos terem uma noção maior. Nós estamos a falar de um mercado, por exemplo, no caso de Portugal, que tem tido evoluções muito significativas num mercado que é considerado maduro e relativamente amorfo, e nos últimos 4, 5 anos nós sentimos aqui 3, 4 tendências muito fortes: imigração, envelhecimento das pessoas, as famílias cada vez mais curtas, e tudo isto tem impacto direto naquilo que é a atuação que as empresas têm que ter, na definição dos produtos que colocam no mercado, na forma como gerem a sua relação com o consumidor, que é um consumidor que não é o mesmo antes da pandemia ou de há 20 anos atrás. Portanto, aqui não só para as marcas, mas até para a própria Centromarca surgem novos desafios a que têm que se adaptar. Felizmente para mim também, que é o meu trabalho diário, é exatamente aquilo que fazemos. Sei que é difícil olharmos para o futuro, perspectivarmos o que aí vem, ainda para mais com as mudanças tão rápidas e incrementais que estão a surgir, nomeadamente com a inteligência artificial, com o desenvolvimento das tecnologias, computação quântica, etc. Consegue-se perceber que marcas é que vão marcar a diferença, passo o pleonasmo, nas próximas gerações? São as que já conhecemos? A maioria delas vai desaparecer? Consegue-se perceber de alguma forma o que é que vai acontecer no mundo das marcas? Eu diria que a tecnologia nos vai ajudar seguramente a ser mais focados, por exemplo, a transformar a tal metralhadora na carabina. Conseguimos sermos mais próximos daquilo que é o nosso objetivo, mas tenho esta convicção plena: duas empresas iguais, com estruturas iguais, com produtos semelhantes,
tem muitas vezes resultados diferentes porque as pessoas são diferentes. As pessoas vão continuar sempre a fazer diferença. Nós estamos a falar, por exemplo, na área de inovação. A inovação passa por antecipar, muitas vezes, não é responder só aos desejos das pessoas, é antecipar esses desejos. E a máquina ainda não chega aí. Há um elemento humano que é necessário para fazer com que este processo de inovação se consiga converter num processo que seja realmente útil para as pessoas. Portanto, a inovação, apesar de todas as ferramentas, vai ter que continuar a ser feita de pessoas para pessoas. De pessoas para pessoas, sendo que nós somos, antes de sermos consumidores, somos pessoas e temos que ter sempre muito essa noção. Se eu conseguir convencer a pessoa muito mais facilmente, eu consigo convencer o consumidor. Se eu conseguir convencer o consumidor e se a pessoa não aceitar este princípio por outras questões de valores sociais, de valores ambientais, seja o que for, é muito mais difícil fazer este jogo. E diria que, no fim, qualquer marca que queira sobreviver tem que contribuir, nem que seja 1 centímetro, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Se nós conseguimos, com aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, que as pessoas quando compram o nosso produto, quando o consomem, com o que seja, consigam ter algum retorno pessoal, alguma capacidade de perceber que aquele produto contribui para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida, essas marcas seguramente sobreviverão melhor do que aquelas que são mais ou menos anónimas e que passam despercebidas. Há algumas marcas, que estamos aqui os dois, mas estaríamos com outras pessoas a conversar, que desapareceram, que eu diria um nome e as pessoas diziam, desapareceu, não tenho ideia que desapareceu, porque essas marcas não tinham realmente uma relação connosco. Há outras que nós sentimos a sua falta, porque tinham essa proximidade que fomos criando ao longo do tempo. Portanto, as relações entre pessoas e entre marcas criam um ciclo positivo e que só trará bons resultados. Sim. No brainstorming, estamos já quase aqui a chegar ao final da nossa conversa. No brainstorming, Pedro, desafiamos sempre os nossos convidados no final da nossa conversa. Gostava de saber que música é que associaria à Centromarca e porquê? Quando estava a preparar o que poderíamos falar aqui, tentei lembrar-me o que é que poderia ser alguma coisa que associasse, e nós no nosso dia-a-dia falamos muito, por exemplo, de um desporto como o rugby, como ele é utilizado na forma como nós trabalhamos todos os dias. E há um filme que nós todos, muitos de nós terão visto, que se chama de Invictus, a história do Mundial de Rugby na África do Sul, e tentei ver se havia alguma música nesse filme que tivesse ficado no ouvido, e não encontrei. Não encontrei. E depois lembrei-me de uma outra que eu acho que sim, essa tem uma relação direta com a Centromarca. Para quem gosta também de cinema, há um músico chamado Hans Zimmer que faz bandas sonoras de muitos filmes. Sim. Um dos filmes de que ele fez a banda sonora é um filme chamado Inception, que tem uma música chamada Time, que eu acho particularmente bonita, que tem duas coisas que eu associo bem à Centromarca. Primeiro é o próprio filme. A história do filme é uma história que tem complexidade, multicamadas, e depois, no final, a ideia é plantar alguma coisa, uma semente na cabeça das pessoas, ali se calhar num sentido menos bom, eu acho que na Centromarca num sentido mais positivo, tentar criar uma boa ligação entre as pessoas e as marcas. E segundo, porque é uma música, e agora para quem aprecia, eu sou um apreciador, é uma música que começa muito discreta e que vai crescendo, camada em cima de camada. E é, no fundo, esse o trabalho que nós fazemos todos os dias. A Centromarca não é uma entidade da praça pública, não é uma entidade que está todos os dias, a todas as horas, na comunicação social, ou nos jornais, ou que seja o que for. Tem que fazer o seu trabalho, um trabalho muito discreto, enquanto construção de valor, mas depois esse trabalho tem que ter este crescendo. E esta música acho que representa bastante bem aquilo que é a Centromarca. Ainda assim, para empresários, marketeers e pessoas comuns, se quiserem contactar a Centromarca, se quiserem ter mais informações sobre o mundo das marcas, como é que o podem fazer? Diretamente www.centromarca.pt. Pedro Pimentel, diretor-geral, à vossa disposição. Pedro Pimentel, diretor-geral da Centromarca, Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca. Obrigado por ter vindo ao Brainstorming. Muito sucesso e até breve. Quase a terminar este brainstorming, olhamos para a Warner Bros. Discovery, que anunciou um plano global para celebrar os 25 anos de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Já lá vão 25 anos desde que foi lançado. Caramba, estamos a ficar velhos. Estamos aqui a falar de reestreias nos cinemas, conteúdos inéditos, experiências físicas, ativações digitais, produtos de licensing e eventos espalhados um pouco por todo o mundo ao longo deste ano de 2026.
Harry Potter, afinal de contas, não é apenas uma saga, é um território emocional que atravessa gerações. Pais que cresceram com os livros, filhos que agora descobrem este universo mágico e infinito, e tudo isto liga-se diretamente ao tema que escolhemos para esta semana. Num tempo em que as memórias são cada vez mais mediadas por ecrãs, estas experiências reais lembram-nos que a magia acontece quando é partilhada, vivida e lembrada em conjunto, e não fica apenas registada num rolo digital para o qual nunca mais vamos olhar. E assim, voltamos ao ponto de partida, lembrando que mesmo rodeados de notificações, alertas, likes e mensagens urgentes, aquelas que são realmente importantes, por vezes, não fazem som nenhum. As marcas sabem disso, os anúncios sabem disso e muitas vezes os nossos filhos também sabem disso, mesmo antes dos pais. Entre bolachas mergulhadas no leite, jingles improvisados e mundos mágicos que resistem ao tempo, fica uma ideia simples. Estar presente continua a ser o gesto mais revolucionário num mundo sempre ligado. É também por isso que o Brainstorming continua a estar presente na sua vida todas as segundas-feiras, depois das 9h30 da noite. Fica também disponível para partilhar com quem mais gosta e voltar a ouvir em podcast. Onde? No site do Observador e nas principais plataformas. Com a ajuda à produção da Inês Neto e a sonoplastia da Mariana Sousa Aguiar, eu sou o Hugo Silva. E até à próxima edição, lembre-se, as notificações mais importantes da vida não vibram, mas sentem-se. E muito. Até para a semana.